toca, e as lojas são menores, é uma concepção diferente do país, assim. Então elas são alimentadas diariamente, as lojas de Bogotá, né? Então são lojas menores com alimentação, pontos bem localizados, né? Sim, sim. E enquanto no Brasil a média das nossas lojas são em torno de 2.000, 2.500 metros, na Colômbia são lojas aí de 600, 700 metros, mas alimentadas diariamente. Entendi. Lá vocês é um ponto de distribuição? Foi uma estratégia de distribuição? Não, foi uma estratégia de internacionalização da companhia. Nós tentávamos algum tempo no mercado tentando exportar para ter receita também pulverizada a nível de outras moedas, né? Uhum. E só que os tipos do nosso produto, o DNA da empresa, eles não são produtos que se encaixam na exportação, né? Por exemplo, são acessórios de máquinas, equipamentos ou chapas, por exemplo. Elas vêm de várias partes do mundo, então vir para o Brasil, daí exportar não faz sentido, né? Uhum. E aí nós decidimos experimentar o desenho que nós tínhamos no Brasil, fizemos uma semana de imersão no Chile e uma na Colômbia, eu e o Reimar. O nosso diretor comercial, um dos sócios da empresa também, meu irmão. E aí nós optamos na época em começar experimentar pela Colômbia, e abrimos a primeira loja lá. E imaginamos assim, dentro de uns 3, 4 anos a gente deve estar, né, no ponto de equilíbrio e tal, porque a marca é totalmente desconhecida, nunca tínhamos vendido nada lá e tal. Mas já no segundo ano de companhia já abrimos mais 2 lojas, e assim tá indo bem. E o Chile nós iniciamos em dezembro de 22, e também tá respondendo muito bem. E lá vocês abrem vocês utilizam essas estratégias para distribuir equities, por exemplo, trazer sócios? Não, a gente abre com o capital da companhia, né? É claro que a companhia tem busca capital de terceiro também, de parceiros financeiros, né? Mas é com o nosso time, não é franquia, né? Sim. Crescimento promovendo o crescimento do time. Entendi. A gente estava com a ideia, uma das tecnologias quando a gente criou, a gente estava com a ideia de internacionalizar, porque quando a gente criou a tecnologia, existe sim um preconceito muito grande com algumas tecnologias do Brasil. É como se a gente comprasse tecnologia da Guiana Francesa. Então, a gente pensou, tá, legal, vamos abrir então, a gente preparou toda a estrutura de recebimentos Stripe, nós utilizamos como gateway de pagamento e tudo mais, e vamos abrir em São Francisco. Mas aí, no final das contas, vamos abrir aqui mesmo. A gente sempre trabalhou com... Uma das nossas maiores dificuldades foi que a gente trabalha sempre trabalhou com capital próprio. E nunca alavancado. Então, a gente nunca pegou dinheiro de fora. Por exemplo, todo o investimento que a gente fez aqui foi tudo com recurso próprio. Não foi, obviamente, em tomadas proporções, mas foi já 1.200.000, né, que a gente investiu na sede. Só que a gente começou a operação, toda essa história que eu contei antes ali, foi há 4 anos atrás. Sim. Então, há 4 anos atrás eu estava atendendo cliente de ônibus. Né? Então, a gente teve um crescimento consideravelmente rápido, né? Conseguimos reinvestir muito, só que aí investimos muito, inchamos muito a estrutura, investimos nas tecnologias, todas as tecnologias com recurso próprio também. Sim. E aí agora chegou nessa parte de a gente abre parte para investimento externo, vai para fora, não vai para fora. Então muitas dessas dúvidas nos surgem. E quando eu vi tu falar da internacionalização, para mim é um aprendizado, porque você tem muito medo disso, né? E às vezes a operação é operação, né? Sim. Tem suas particularidades. Tem sempre as questões culturais, né? Sempre que eu olho um projeto, Eduardo, eu procuro visualizar quem vai estar à frente dele. A minha primeiro fator decisivo, se nós entramos ou não num novo projeto, é se nós temos a pessoa-chave para esse desafio, né? Então, obviamente que a internacionalização, a gente está falando de um outro país, uma outra cultura. Expatriar um colaborador tem que ser muito bem analisado, estudado, de como fazer, né? Mas tudo isso nós também fomos aprendendo com benchmarking, com quem já fez, e acerta alguns pontos, erra outros, refaz, né?
o importante na minha forma de ver, é o norte da companhia, né, de ela querer ter no seu planejamento estratégico a diversificação dos seus mercados, né? Então hoje, por exemplo, o nosso maior cliente compra menos de 1% do nosso faturamento, né? Então a Bold é bem pulverizada, pulverizada, né, a nível monetário, como eu citei, Sim. dos clientes, geograficamente, a nível de produtos, a nível de mercados, países também, né? No caso, já tinha comentado geograficamente. Então é quase que uma estratégia que a gente vem executando dia a dia, sabe? Não tem muito milagre não, é aos pouquinhos e persistência Legal. E buscando, né? Legal. A gente já começou, tô me cobrando ali que eu tenho que fazer a introdução, porque a gente já começa a conversar e vai indo. Em alguns locais eu encontrei informações de 60 mil e outros em 12 mil. Imagino que 12 mil deve ser um parque fabril, né? 12 mil metros quadrados foi quando nós fizemos a nossa primeira etapa do nosso atual Parque Fabril de Jaraguá do Sul, que é a nossa matriz, né? Foram 12 mil metros de área construída. Hoje esse parque está em 30 mil metros de área construída e os 60 mil metros são as demais unidades. Tá. Seria então 60 no total? No total. Entendi. É bastante coisa. Quem construiu para vocês? Quem construiu a primeira etapa do Parque Fabril foi uma construtora aqui de Joinville chamada Trapo Ferreira. Conheço o Luiz. Né? O Luiz, comercial, daí o Tiago, Giovana. E aí, isso em 2013, 2012, 2013, né? E essa primeira etapa foram 12 mil metros quadrados. E depois a segunda etapa? A segunda etapa faz 2 anos. Aí foram mais uns 18 mil metros quadrados. Que empresa de galpões que foi? Não, Galpões foi a Prefabricar, é o mesmo fornecedor da primeira etapa de Galpões, Fabiano, né? se eu não me engano. Não, o seu Frederico. Né? Frederico é o proprietário, junto com o filho dele também, que tocam a empresa. Sim. Eu pergunto porque a gente trabalhou uma boa parte com algumas empresas, aprendi muito no ramo da construção. Principalmente no jogo de cintura, porque é muito toma lá da cá. Eu me lembro que na época que eu estava querendo dar passos a mais na empresa, o que eu fazia? Pegávamos uma obra de um CD, um centro de distribuição, obras com volume grande, e o gestor da obra chegava para mim e falava assim: pô, Eduardo, 19 anos, eu queria crescer na vida, né? Pô, Eduardo, faz o seguinte, muda essa estrutura de eletrocalhas daqui e bota elas assim, ó, pra mim. Próxima obra, pô, tu vai ter nosso apoio e tudo mais. E lá eu mudava tudo. Não, vamos, porque vamos crescer. Nossa Senhora. Um funcho atrás do outro. Daí, mas no aprendizado, né? Diferenciação, dava diferença de emendas, tamanho da eletrocalha, mudava a estrutura, percorria os cabos, mais cabo. Então, o ramo da construção, assim, para mim, que hoje trabalho na parte de projetos de marketing, principalmente, marketing e vendas, foi muito bom. Porque hoje, por exemplo, a distribuição de produtos, eu vi que vocês têm uma gama grande de produtos lá, é muito difícil visualizar. Por exemplo, linha de produto, e cada linha de produto tem uma subdivisão de estratégia e recursos para cada uma dessas linhas. Por exemplo, eu tenho a linha eu vi que vocês captam também pessoas para prestadores de serviço, né, para que sejam parceiros certificados da Bold e tudo mais. Com treinamentos. Exatamente. E até indicamos obras, enfim, para orçamento e tal. Achei fantástico. Vocês têm 80 e poucos anúncios ativos, se a gente der uma olhada. E desses 80 e poucos, existe uma subdivisão muito grande desses 80. Isso é uma linha. Então é praticamente como se tivesse um PO cuidando dessa linha de produto. Aí você subdivide ela, a categoria de rastreamento para cada uma é diferente. Só que como existe uma subdivisão da subdivisão, uma das coisas que me ajuda muito foi porque o Gantt eu trouxe da obra. Visualização em Gantt. Sim. E parece super... Quando a gente mostra para algumas empresas, assim, o pessoal entra a trabalhar aqui na empresa, uau! E é uma coisa super simples, é só olhar a demanda e o prazo de entrega, né?
demanda, prazo e entrega. Depois a gente pega tudo isso daí e transfere para um software Kanban, que é o nosso, né, de gestão de processos. Então, super simples, né, e no final das contas é uma coisa que me ajudou muito. Então, eu tenho muito a agradecer a construção também. Sim. Acho que é muito bom. Mas, iniciamos, a gente já tá, a gente pode pegar aqueles cortes ali depois, tá tranquilo? Tranquilo. Vamos nessa. Eles romantizam, né, no coração de Santa Catarina. É o coração mesmo? Vocês viram? Acho que o coração é o vale, hein? Olha. Mas deixa que Jaraguá do Sul o futsal atraiu muito coração para Jaraguá. É verdade. Foram muitos anos, né, ganhando do Joinville, inclusive, então... Eu não me ofendo porque eu não sou joinvilense. Então tá bom. Eu sou chapecoense. Opa, temos unidade lá em Chapecó, temos a Bold em Chapecó. Eu vi. Em qual bairro que vocês estão lá? Nós estamos na entrada da cidade ali, passam 20 mil carros dia na frente da loja. Durante uns 10 anos, nesse galpão que nós estamos hoje, funcionou uma empresa joinvilense aqui, a Busch Lepper. Hoje eles têm parque próprio lá, né? Sim. Mas eles funcionaram nesse galpão aí por uns 10 anos. Sim, entendi. Muito bom. Vamos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz. 26. Eu pergunto sempre o número, porque eu esqueço o número do podcast que tá. Bem-vindos a mais um ApoCast. Hoje, para bater esse papo aqui conosco, nós estamos com Ralph Sebold, fundador e CEO da Bold, empresa essa que está presente em vários estados, com mais de 60 mil metros aí de parque fabril, mais de 1.100 toneladas de produtos para cobrir toda essa extensão de território que vocês têm atuado hoje, com sedes na Colômbia, Chile, Hong Kong. Eu vi que vocês abriram recentemente um escritório lá, imagino, que seria um ponto de venda. Faz uns 2 anos, que consolida containers e traz para clientes que fazem importações maiores, né? Legal, muito bom. Se destacando aí pela questão da inovação, resiliência, compromisso social, apesar do tamanho da empresa hoje, é uma empresa que tu está desde o zero com ela. Isso é uma coisa que eu acho extremamente admirável. Então, seja muito bem-vindo, Ralph. Acho que já premiada aí pela Alesc também, né? Teve um reconhecimento lá. Gentileza do nosso amigo e deputado Antídio Lunelli. Muito bom, muito bom. Então, Ralph, prazer enorme ter aqui você conosco. Seja muito bem-vindo, né, ao escritório, ao Universo Apo, e espero aprender aí muito contigo. O aprendizado espero que seja mútuo. Eu vou aprender bastante contigo. Vamos ver se eu tenho algo a somar aí. Vamos lá. Começando aí, a gente tem uma linha de conteúdos na empresa que até nas imersões, quando estava entrando ali, a gente conversou. Todo mundo que vem para cá vê que a gente é bem prático nas coisas, no sentido de operação. Por exemplo, vamos pegar vamos fazer uma reunião em times, daí dessa reunião de times, como que vamos priorizar as coisas? Vamos usar Pareto? Usa Pareto. Ou não, vamos pegar a SWOT, corta a SWOT no meio, vamos usar só força e fraqueza, entender os quadrantes. Então a gente é bem prático nessas coisas. Sim. Então a gente conta um pouco a história do Ralph e da Bold, e depois a gente gosta muito de aprender sobre operação, que eu acho que isso tu tem muito a ensinar. A fase que a gente está passando hoje, eu acho que com certeza já passou essas dificuldades, então a gente tem muito a aprender aí com vocês. Então, se tiver como contar mais um pouquinho da tua história, dar uma contextualizada para o pessoal entender. Ok, obrigado, Eduardo, obrigado a Apo pela oportunidade, né, quem está nos assistindo e eventualmente vai assistir. A nossa história começa em quatro sócios fundadores, isso em 2001, em Jaraguá do Sul. Uhum. Eu, na época, com 19 anos de idade, namorava com a Nádia, e nós dois vendíamos roupa. Trabalhávamos na mesma empresa, uma empresa lá de Jaraguá do Sul, e à noite, aos finais de semana, vendíamos roupa para conseguir uma renda extra. Na verdade, eu carregava as sacolas, quem vendia era a Nádia, né? Então ela ligava durante o dia, marcava as visitas, e nós trabalhávamos de domingo a domingo. Comprávamos inicialmente em Brusque para vender em Jaraguá, e depois a Nádia passou a ir a São Paulo, comprar no Brás, no Bom Retiro. Aquilo, Eduardo, fez com que nós fôssemos guardando um dinheiro e se apaixonando pelo empreender, né? Pelo empreendedorismo, de uma forma muito prática, como você colocou aqui, né?
E aí aquela vontade de empreender ficando cada vez mais latente, eu sempre tive isso. Desde criança eu tinha vontade de trabalhar no meu negócio. E interessante isso, né? Eu já parei algumas vezes para pensar sobre isso. E aí eu fiz uma provocação. Estávamos tomando um café de tarde na casa dos meus pais e o seu Arlindo, meu pai, ele trabalhava num departamento de suprimentos, como gerente de suprimentos de uma empresa lá de Jaraguá. E aí eu perguntei, pai, né, o que o senhor sente falta em Jaraguá do Sul, que não precise muito dinheiro, porque a gente não tinha muito dinheiro, né, que espaço físico a gente não precisa muito espaço físico, não precisa de muitas pessoas e, que dê bastante lucro, que não tenha concorrência, né, porque a gente precisa... Negócio dos sonhos. A gente precisa... negócio dos sonhos, né. Por incrível que pareça, Eduardo, ele falou na hora, acrílico. Ele tinha, coincidentemente, estava tendo uma dificuldade de conseguir as peças que a Hallmark, na época, essa empresa que ele trabalhava, utilizava como proteções de máquina e equipamentos. E ele até comprava de uma empresa aqui de Joinville, mas, enfim, estava com dificuldades. E ele já tinha visitado essa empresa, tinha visto que o processo era relativamente simples, dava de começar um negócio meio manual, por mais que essa empresa era uma referência até nacional na época, tinha já equipamentos a laser e tudo mais, mas o acrílico tem essa vantagem, você consegue começar a trabalhar com ele, com uma serra, uma lixadeira manual, um polimento, então é pouco investimento, né? E um material de alto valor agregado, um material belo. E aí, na hora que ele falou acrílico, eu tinha feito eletromecânica no Senai, lá em Jaraguá do Sul, e nós não tínhamos, né, o Senai é muito focado em elétrica, em mecânica, não estudamos os plásticos, né, quando ele falou em acrílico, eu pensei na hora esquadros e réguas escolares, que era o contato que eu tinha tido com o material até então, né, mas na verdade não eram proteções de máquina e equipamentos. E após um mergulho no material, porque também não tínhamos internet, não tínhamos Google, né, não existia YouTube, como trabalha, como corta, como lixa, como, né, nem sabia que precisava lixar, né, como faz acabamento, né. E aí fomos pesquisando, fomos a São Paulo, visitamos um fornecedor, passamos a comprar desse fornecedor, mas antes de comprar dele, ele nos levou em uns clientes que ele tinha lá, e esses clientes nos deram dicas, né. Usa essa serra para cortar, é assim que dobra, assim que moda. Lógico, o básico, né? O conceito básico. Depois foi erro e acerto o tempo todo, né? Tenta dobrar, deu errado, queimou a peça, faz de novo. Muita temperatura, pouca temperatura, quebrou. Vai por tentativa e erro, né? E assim a empresa foi se desenvolvendo. Essa é a parte de transformação. Parte de transformação, cujo nome original da empresa era Acrílico Santa Clara. E tem até uma parte interessante da história que eu acabei não citando, que quando ele falou acrílico, ok, vamos pesquisar isso, e no dia seguinte a dona Gorete, minha mãe, pergunta para mim e para a Nádia, ei, vocês não querem começar em 4 sócios? A gente começa junto, podemos começar a empresa aqui nos fundos de casa, da casa deles, eu morava com eles, né, tinha 19 anos na época. E aí na hora nós respondemos sim, e ali começou então a nossa sociedade, até hoje somos sócios, né, e além dos 4 fundadores, nós temos o Reimar, que é nosso diretor comercial, meu irmão também é sócio da companhia hoje, né? E esse é um pouquinho do nosso começo de forma bem prática e resumida. Bem resumida, né? Porque são 22 anos de história aí. Essa parte imagino que na Hallmark ali, que foi que tu usou como exemplo, imagino que era muito aquelas chapas também para proteção, adequação de NRs, na época, sim, foi, olha como são interessantes, na época não tinha NR e tal, né, não focava nisso, mas teve um cliente que comprou uma máquina da Hallmark e o colaborador dele teve um leve acidente no equipamento. E aí a Hallmark identificou isso e tal e decidiu botar proteção em acrílico. Só que a Hallmark, até gostaria de mandar um abraço aí pro Crais, nosso cliente até hoje, apoiador, tanto que o senhor Lindo trabalhava lá e levou a ideia, levou o conceito, o cara disse, não, nós vamos ser o primeiro cliente de vocês, né, então isso para nós foi assim muito importante, até hoje. E aí
a Halmac decidiu colocar as proteções. E a Halmac tem sempre uma postura e uma forma de projetar os equipamentos de forma a evidenciar o design, a tecnologia, e o acrílico, nesse sentido, ele faz um papel muito bacana, né, de Sim. proteção, de melhora do visual do equipamento, dá um aspecto de modernidade para os equipamentos, né, e a Halmac, assim como outros clientes, souberam e sabem utilizar desse potencial do acrílico de uma forma bem bacana. Então, esse ali foi o princípio da Acrílico Santa Clara. Legal. Limitada, né? Mas era uma empresa de serviço, né? Vocês compravam um insumo de fora, não era de vocês até então as chapas e tudo mais? De certa forma é uma prestação de serviço, né? Porque nós não tínhamos, por exemplo, um produto próprio, até Sim. hoje, né, estocado recebíamos o projeto do cliente, comprávamos a matéria-prima e fazíamos o projeto sob demanda, né? Entendi. Então, sim, podemos dizer que é uma prestação de serviço, essa unidade da empresa. Né? E depois, como foi os próximos passos? Que eu vi ao longo da história que vocês, eu não sei se a gente pode falar de verticalização, Sim. Mas vocês verticalizaram a empresa, né? Fomos verticalizando, inicialmente, bom, primeiro ponto foi ampliar a própria transformação, né? Então, crescer para cidades vizinhas, como Joinville, Blumenau, Curitiba. Aí fizemos uma feira em São Paulo e nessa feira, chamada na época, uma feira organizada pelo Popeye Brasil, uhum. Nós apresentamos a Santa Clara, na época, como um potencial fornecedor para artigos de comunicação visual, de PDV, né, ponto de venda, displays, expositores, e isso foi, assim, fantástico. A empresa passou a atender alguns clientes, por exemplo, companhias telefônicas, bancos, empresas de cosméticos, a nível nacional. Então eram grandes demandas, né? A empresa cresceu muito, tanto cresceu no industrial, com as peças técnicas e proteções de máquinas, equipamentos, painéis elétricos, quanto nessa área de comunicação visual. E com um aumento de volume de necessidade, um volume de matéria-prima, necessidade de matéria-prima, crescendo assim de forma substancial. Isso fez com que nós tivéssemos condição já e porte para irmos atrás de novas opções de fornecimento internacionais de matéria-prima. Uhum. E foi, por exemplo, as coisas foram muito interessantes, porque Santa Catarina era o estado do país com maior benefício para empresas importadoras, né, para importar e revender para fora do estado. Então, nós, com nossa necessidade e nosso volume de compra da época, nós passamos a importar em condições de valores internacionais, somados ainda aos benefícios de Santa Catarina, de forma muito, né, a preços muito mais competitivos do que nós comprávamos até então. E essa competitividade a gente pôde transferir para o mercado também e passamos a distribuir, inicialmente uma distribuição de chapas, não só de acrílico, mas nesse momento nós já também transformávamos as chapas de policarbonato compacto, né, que tem uma utilização mais industrial, também para proteções de máquinas, painéis elétricos. E aí fomos distribuindo via Santa Catarina, abrimos um CD em Diadema, né, e eram os 2 pontos de despacho. Então nós nos vimos como uma empresa transformadora de acrílico e policarbonato, que produzia e produz uma gama de produtos super diversificada, né, e também um distribuidor que distribuía aqueles materiais. Com o passar do tempo, né, adiantando a história, nós percebemos que nós tínhamos a possibilidade de agregar mais valor aos nossos clientes e, consequentemente, capturar uma parte maior desse valor agregado também, naturalmente, né? E aí nós passamos a abrir as chamadas lojas, né? Hoje nós temos 10 lojas no Brasil, 6 na Colômbia, uma em Santiago, no Chile, e esse ano abriremos mais 6, 5 no Brasil e uma na Colômbia, o que fará com que a gente feche o ano com 22 lojas, né? E dentro
desse contexto, né, de aumentar a gama de produtos, estar mais perto do cliente, entender que o nosso cliente principal é o parceiro instalador, seja de um pórtico, seja de uma fachada, de uma marquise, ou até mesmo um transformador de chapas acrílicas e de policarbonato que atenda aí o ramo náutico, moveleiro, comunicação visual, indústria, os ramos que nós também atendemos como Bold, né? E aí, lógico, com o crescimento da companhia, nós também fomos buscando certificações, buscando evoluir a nível de tecnologia, e foi natural que nós pudéssemos, de certa forma, escalar a complexidade dos nossos produtos e deixar de ser um concorrente das empresas menores, que como nós começamos e por muitos anos trabalhamos, né, atendem demandas mais localizadas, são empresas para quantidades menores super competitivas e ágeis, né? Esse é o princípio e esse é a vocação, geralmente, dessas empresas, assim como nós começamos também, e nós fomos buscando uma evolução a nível de quantidade, de complexidade, de agregação, complexidade que eu digo de agregação de valor para o concorrente, para o cliente, né? A nível de agregação de tecnologia, de soluções, de junções de soluções, né? Isso. E aí essa verticalização se deu, ela continuou avançando como o maior importador de chapas acrílicas do país. Teve um determinado momento onde nós percebemos que, tem muito cliente dependendo de nós. Nós não podemos ficar só no material importado. Se dá algo que para uma cadeia internacional, que aconteceu depois em 2020, com o advento da pandemia, né? Os nossos materiais foram muito demandados na pandemia. Acrílicos, policarbonatos, qualquer plástico transparente estava sendo vendido, seja para proteções de face shields, inicialmente, ou para aquelas barreiras, né, para front desks, para balcões comerciais, enfim, divisórias de restaurantes, fizemos inclusive e certificamos na Anvisa um respirador e tal, né? Mas especificamente esse nicho foi muito demandado. E nós podemos atender os nossos clientes e também esses novos clientes que tradicionalmente não compravam conosco, passaram a comprar, hospitais passaram a comprar, né? Houve todo aquele boom da pandemia por termos a fábrica em Jaraguá do Sul produzindo chapas acrílicas. Porque internacionalmente estava faltando material, problema de fretes internacionais, não só os preços de um frete internacional que multiplicou por 7, 8, mas você não tinha disponibilidade, o fornecedor não tinha para entregar as chapas, né? E nós, nesse momento, produzindo as nossas chapas acrílicas em Jaraguá do Sul. E tinham começado em que ano mais ou menos? 2017. Nossa. 2017 nós montamos essa unidade. Então, lógico, fabricar um commodity, vamos dizer assim, que é a chapa transparente, cristal, branco, preto de acrílico no país, é muito desafiador e podemos dizer que inviável nas atuais condições, né? Agora, agregar valor a essa chapa, fazendo chapas com cores específicas dentro do Pantone do cliente, chamadas chapas fantasias, que nós temos N opções de aplicações a nível de design e a nível de expositores e tudo mais. Isso abre um leque grande e são itens de valor agregado. Então, hoje a nossa planta trabalha focada nesse tipo de produto, mas sempre com a possibilidade que, se nós tivermos algum empecilho na cadeia tradicional de fornecimento, podemos produzir o acrílico chamado cristal, que é o transparente, né? Ou cores de maior utilização, como um branco e um preto, que hoje a gente importa nacionalmente. Eu vi que tu comentou aqui, vocês deixaram de concorrer com as empresas menores. E é uma das coisas que a gente tenta, a gente tá nessa transição. Que a gente não quer mais competir com as empresas menores, inclusive a parte de educação, a gente quer ajudar essas empresas menores. A gente quer pegar elas e falar assim, vamos montar a projeção, como monta a projeção do ano, como monta processos, como se estrutura, como se controla dados, quais KPIs vão controlar em cada estrutura e tudo mais.
Só que ainda a gente está na fase que a gente está muito pesado, a gente não conseguiu ainda estruturar bem os novos canais de vendas, né? Porque a gente depende de 2 principais, e a gente está muito pesado e a gente não consegue se mexer muito bem, e os pequenos estão ali mordendo nossos garrão. O que aconteceu, Eduardo? No começo, quando nós passamos a distribuir chapas, o que nós mais ouvimos é, poxa, eu não vou comprar de concorrente. Sim. Né? Isso foi muito comum, né? Só que o que acontece? Desde o princípio na Bold, nós decidimos o seguinte, nós vamos ter duas, né, nós dividimos as unidades, nós vamos ter a unidade transformadora de produtos e a unidade até então chamada distribuidora. Essas unidades vão ter gerentes próprios, que são remunerados pelo resultado do trabalho, e unidades independentes, sinérgicas sim, na compra, na estocagem, no back-office, vamos dizer, da companhia, rateando custos, vamos dizer dessa forma, né? Mas comercialmente totalmente independentes. Então aquela condição inicial do parceiro estar um pouco fechado, achando que né, estaria eventualmente fortalecendo o concorrente, nós fomos com muita honestidade, franqueza e um trabalho bem focado, desmistificando, né? Hoje eu não sei se nós temos alguma empresa, ou enfim, que não compre de nós por, vocês estão no mesmo segmento, porque isso ficou tão natural. Então a distribuição já saiu com o nome Bold, depois nós unificamos, na hora de internacionalizar a companhia, e até por ganho de sinergia e racionalização Eram 2 gestões separadas. Você tem... Nós tínhamos 3, trabalhávamos no ramo de comunicação, de iluminação decorativa também, então nós tínhamos 3 marcas. A Santa Clara, né, que começou produzindo produto, que o nome original era Acrílico Santa Clara, mas depois que a gente passou a trabalhar com policarbonato, e não dava pra nichar. A gente teve que tirar o nome acrílico, porque senão o cliente nichava, né? ligava a nós somente ao acrílico, a gente percebeu isso, né? Por isso que eu digo, foi errando, né? Isso a nível de marketing é totalmente previsível, mas para nós, marinheiros de primeira viagem, nós fomos aprendendo isso quando depois de 3 anos estando vendendo para um cliente, eu visitei ele um dia e ele tinha uma demanda grande de policarbonato comprando com outra empresa. Eu vi no almoxarifado dele, eu disse, mas por que não orça conosco? Nunca veio para orçar esses itens, né? Sim. Vocês não fazem só acrílico? E aí caiu a ficha, né? Que o nome da empresa era, temos que mudar isso. Então ficou uma marca Santa Clara, aí a distribuição já iniciou com a marca Bold e logo depois veio a marca Estilo Clean de iluminação decorativa. Aí 3 marcas, são 3 sites, são 3 tipos de uniforme. No final do ano, quando você vai presentear o colaborador com uma cesta natalina, ela é personalizada, então um time só, mas 3 tipos de... Então tudo é muito complexo, né? E você trabalha em pontos que são peso e não agregam valor ao cliente final, né? E aí nós tínhamos então a intenção de internacionalizar a companhia. Nós falamos, vamos unificar esses nomes por toda essa dificuldade que eu comentei aqui, né? Vamos pegar um nome que possa ser um nome internacional, vamos falar com a nossa agência de marketing, um nome internacional, um nome curto, né? Que traga um site curtinho, que traga um e-mail fácil fácil de aplicar, né? De aplicar, né? E aí a agência nos trouxe, uma agência lá de Jaraguá, a Domp, o Lucas, diretor da agência, criou e trouxe a Bold, né? E aí, na verdade, eu tô contando a história de como nasceu a Bold distribuidora, né? Sim. Quando nós definimos por unificar, nós percebemos, nós já temos a marca dentro de casa. Vamos pegar 3 marcas, deixar uma só, Bold, que ela tem todas essas características. Sim. É fácil, curtinha, né? Bom nome mesmo. E aí... Foi assim que nós chegamos na junção do nome, no momento de internacionalizar a companhia. E referente a essa questão, eu estou curioso com essa questão de como... Eu vi que obviamente é uma história encurtada, e nesse meio tempo existem muitas coisas que acontecem, mas houve a mudança do produto de vocês
para que vocês tiveram que largar uma linha de clientes que vocês atendiam menores? Não, nós jamais largamos clientes. Não. Nós atendemos qualquer cliente que queira ser atendido na Bold. Né? Isso é um princípio nosso. Olha, entendi. Nós começamos atendendo o cliente que quiser comprar conosco, ele tem que ser atendido. Obviamente que nós mesmos vamos conscientizando o cliente que de repente ele tem opções, quando ele por conta própria não percebe, que ele tem para aquele tipo de produto de repente opções melhores, e nós indicamos parceiros que compram as nossas chapas, fazem, e hoje fazem aquilo de forma mais personalizada, às vezes mais rápida, mais em conta, né? A tributação no Brasil, conforme você vai crescendo, Eduardo, você sabe bem, né? Ela vai aumentando radicalmente, né? Então nós começamos como uma empresa do super simples, aí tínhamos mais de uma empresa no simples, né? Depois fomos para o lucro presumido, depois lucro real. Então, assim, é uma trajetória. Sim. As empresas mais focadas, regionais, geralmente elas atuam no simples, ou uma unidade no simples, outra no presumido, ou seja, já na taxação elas são mais competitivas, né? Então é um processo natural, mas jamais a gente virou as costas para um cliente. Isso... não dá para competir com uma empresa realmente em valores que paga, que são 15%, 11% ali de imposto, né? Que não tá, que tá no simples ainda, né? É muito difícil. Sim. E a gente tá nesse jogo agora. Vai para cá, vem para lá, a gente tá se sentindo pesado, sabe? E em uma conversa que eu tive também com a Milena, ela é diretora do Sadalamin, foi, nossa, maravilhoso, porque também, sabe, eu falei, legal, então não é só eu que sofro com isso. Porque às vezes a gente tem essa vaidade, né? De pegar essa dor e falar assim, não, é porque eu estou sofrendo com isso, e nossa, como isso me machuca. Mas no final das contas é padrão para quase toda empresa, né? Essa questão. Mas, e referente às vendas, pelo que eu percebi, o seu irmão, ele entrou depois de um tempo como diretor de vendas. No início tu cuidava... Não, o Reimar, ele passou por diversos setores na Bold, como eu passei também, né? Você começa uma empresa do zero, eu digo sempre, é como cobrar o escanteio e correr para a área para cabecear, né? Você tem que vender, produzir, cobrar, pagar os colaboradores, né? Tudo a gente aprende, são... N funções aí que a gente executa, e talvez se fôssemos falar de uma palavra-chave, é flexibilidade, né? Você tem que estar flexível para aprender sempre, para atender o cliente, independente do que precise ser feito, né? Então isso é muito forte no DNA da Bold, e o Reimar, ele começou na produção, depois ele foi para vendas, depois assumiu uma coordenação em vendas, e aí foi seguindo um caminho, né? Gerência de vendas, responsável por determinadas filiais, e até ele galgar a direção da empresa, da companhia na parte comercial, que é onde ele está atualmente. Sim, é entender do produto, né? Ele cruzou por... Inclusive, essa questão, uma das minhas maiores vantagens quando eu estava atuando diretamente na venda da empresa, era isso. Era ter passado pela operação, ter passado pelos processos, ter resolvido o problema, ter cobrado escanteio do cabecear, ter operado, ter dado muito serviço no início para nós, dá muito conflito de expectativas na nossa área. Sim. Então, foi inúmeras as coisas, só que quando chega com esta bagagem e vai para a parte de vendas, aí ajuda muito. Daí o que a gente começou a fazer? Começamos a pegar o pessoal de planejamento, aí virou uma guerra, né? Porque daí o diretor de operações falava assim, não, porque tu tá pegando todo o meu pessoal de vendas, para vendas, porque a gente via alguém ali que era meio desenrolado, e falou, vamos trazer para vendas. Sim. Porque o produto é técnico. É natural. Natural em boas culturas, né? Sim. São empresas, tanto que o nosso propósito, de forma muito, muito simples e efetiva, não é um propósito que está numa placa na parede, que realmente a gente procurou escrever como nós funcionamos e por qual motivo a gente vai trabalhar todos os dias, né? Que é colaborar para o crescimento das pessoas. Então, a Bold, a gente entendeu que a empresa, devido a esse começo, essa expansão e todas essas oportunidades, ela acaba sendo naturalmente uma escola grande, né? Uma escola, e a nossa intenção é proporcionar para os nossos colaboradores
oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e envolver para comprometer através dos nossos comitês, né, nós temos temos 15 comitês na Bold, atualmente, que são grupos formados por pessoas de departamentos diferentes, que trabalham e apresentam propostas uma vez por mês para a direção e aplicam essas propostas aprovadas, seja o comitê de marketing, comitê social, comitê industrial, comitê de gente e gestão. Então são grupos, né, que estão atuando na Bold e pensando o Horizonte 1, Horizonte 2, né, e temos um comitê também, Horizonte, que eu me refiro, é uma teoria da McKinsey, né, Horizonte 1 é os produtos onde a empresa está consolidada, Horizonte 2 são os produtos que ela está desenvolvendo, está ganhando mercado, e esse comitê chamado Bold H3, cujo é um comitê que eu faço parte, a nossa função é entender o nosso mercado, o nosso cliente, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 5 anos, o que é o inevitável, a mudança inevitável que está acontecendo, né? Óbvio que nós não temos as respostas e não temos uma bola de cristal, né? Mas é tentar se conectar com essas mudanças tão fortes que vem acontecendo, né? Que hoje já a mudança é algo constante, né? A pandemia, eu acho que ela potencializou e evidenciou isso de forma muito, muito forte e clara, né? Então, esse grupo, esse comitê, ele visa, essa é a missão dele, é trabalhar no produto que hoje não existe, ou na oportunidade de mercado que não existe, e isso muitas vezes são ideias super disruptivas de novos negócios, ou até evolução dos atuais negócios, que a gente acaba não parando para pensar no dia a dia, quando está focado ali no trabalho a ser feito, no dia a dia, no Gemba, né? Sim. Então, essa questão eu vi que tu comentou, tem times que eles são focados em, por exemplo, olhar para o topo de curva, ABC, pega os produtos que já estão mais consolidados no mercado, e os outros times são responsáveis por novas oportunidades. É mais ou menos essa? São vários os comitês. Então, o comitê industrial, ele vai apresentar propostas de aumento de eficiência e de melhorias na indústria. O comitê de logística, na logística. O comitê de tecnologia e informação, por exemplo, é um comitê ligado, conectado às demais áreas da companhia, mas buscando ser uma ferramenta que auxilia os demais setores a evoluir tecnologicamente e a inovar, né? E assim são vários os comitês. Comitê de finanças, por exemplo, né? Está sempre buscando opções para baixar, seja o custo financeiro, ou para trazer receita financeira para a companhia, enfim, são comitês que trabalham cada qual na sua área ali, focados. Essa questão de tu ter várias unidades espalhadas no Brasil, por exemplo, tem unidade fora do Brasil também, mas a estrutura administrativa é como se fosse um centro de custos compartilhado? É um centro de custos compartilhado, e uma empresa que cresce, a gente entende que é o único meio de gerar oportunidade frequente é crescendo. É crescendo que a empresa precisa um novo líder, um novo coordenador, um novo gerente, um novo diretor, um engenheiro, uma pessoa mais na manutenção, enfim, seja qual for a área, né? Então, colocar em prática nosso propósito de contribuir de colaborar para o crescimento das pessoas, é crescendo, né? Não existe uma forma, ao nosso ver, diferente, que não seja de forma sustentável buscar o crescimento todos os dias. Tanto que as nossas lojas, são sempre gerentes formados dentro de casa. Sim, a gente está com, não sei se tu viu, na hora que tu entrou aqui na empresa, do lado esquerdo, tá escrito Universo App e tem várias bolas. Vi. Ali. Muito, muito bonito tudo aqui, né? Organizado. Arquiteta caprichou. Parabéns a vocês aí. Obrigado. Aquilo ali representa cada nova tecnologia que a gente quer trazer para dentro do grupo. Tudo voltado para marketing, vendas e processos, né? O que a gente sentiu no início? Que a gente cresceu com uma estrutura menor,
mais formação de caixa. Uhum. Investimos mais em tecnologia. Porque o nosso propósito é distribuir equities também. Uhum. Ou criar novas linhas de produtos dentro do grupo e pegar essas pessoas que tu vê que aquilo ali faz sentido, tá do meu lado. Uhum. A gente puxa para perto, por exemplo, a GoFi. A GoFi a gente fez isso, que é a empresa de software de gestão de processos no code, né? Tinha 2 pessoas ali que eram fantásticas, maravilhosamente boas. Todo mundo falava assim, mas tu é bom com o processo. Eu falei, é porque tu não conhece eles. Eles são maravilhosos, assim. Eu não tinha como não dar alguma coisa para outras pessoas. Só que eu não tinha como distribuir também da Apo. Porque a Apo ainda, ela estava se formando, a gente não tinha muito certo um planejamento, era muito difícil cumprir os planejamentos porque mudava muito rápido por causa do crescimento acelerado. No início o crescimento é mais acelerado, hoje é mais difícil crescer, quanto maior tu fica, imagino que são desafios, né, que a gente acaba ocupando. E cada uma daquelas bolas, ela representa uma tecnologia. Então a gente pega essas pessoas para gerar oportunidade, que foi uma forma que a gente achou derreter talentos, traz para dentro, formata a ideia da startup ou da nova tecnologia e coloca ali e traz a pessoa para a sociedade. Só que agora ficou muito mais difícil fazer isso, porque estrutura maior, hoje tu já tem uma visão muito diferente de gestão, tu já quer começar com mais organizado, não é mais a moda louco, porque no início dá o peitaço e vai, né? Pelo menos, obviamente na minha, eu era muito corajoso no início, né? E até eu brinquei esse dia numa reunião de diretoria que a gente fez ali. Eu falei, nossa, mas eu era mais corajoso, né, nas coisas. Daí o diretor financeiro falou para mim, mas tu tá mais pé no chão agora, né? Tu tem mais risco envolvido no meio, né? Hoje obviamente, não é um custo tão alto, mas é 350 mil reais de custo que a gente tem, fixos mensais. E toda hora tentando tosar, porque é igual cabelo e unha, né? Sim. Se não corta, cresce. Uhum. Né? Então, só que hoje a gente sente a necessidade, a gente quer trazer mais tecnologia para gerar mais oportunidades, mas isso se torna muito difícil. Entende? Então, imagino que nesse crescimento vocês têm uma estrutura grande hoje, que imagino, administrativa até, né? Que ajuda nessas tomadas de decisão, mas no início é muito difícil isso, né? De conseguir visualizar, tu tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, isso cansa. Né? É como eu te disse, né? No início trabalhávamos 18 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Né? E isso foram vários anos dessa forma. Obviamente que com o crescimento a gente vai estruturando, vem pessoas boas para ajudar ou muitas vezes fazer muito melhor do que nós fazíamos e ajudam mais ainda, né? Sim. Então isso tudo a gente vai ajeitando. São as dores boas do crescimento, Sim. né? Quer crescer, tem que estar preparado para tomar risco, mesmo que comedido sempre, mas sem tomar risco a gente não faz muita coisa, né? E tá preparado para a inconstância, vamos dizer assim, diária e desconfortável que o crescimento gera, né? Sim. Você crescer gera desconforto, isso é um fato, né? Então tem que tentar amenizar e ir acertando, mas é muito bom. Essa é a nossa frase ali, né? Crescimento é desconfortável. A gente carrega isso a gente usa muito Kaizen aqui dentro. Acredito muito na melhoria contínua. Sim. Um passo de cada vez, a gente erra, a gente volta, vai para o outro lado, né? Mas indo para a ideia ali de distribuição, como vocês fazem as distribuições, por exemplo, de verba? Existe um planejamento geral de início de ano e distribui essas verbas ao longo do tempo para cada centro de custo? No mês de agosto de cada ano, começa nas áreas elas fazendo orçamento, né? Então as áreas começam lá no chão de fábrica, lá no comercial, a mesma coisa no administrativo, e vão subindo. Então o primeiro número que é dado é onde nós queremos estar no final do próximo ano e nos demais anos, né? Então esse número ele vem da direção da empresa, aprovado em conselho e tudo mais. Aí começa-se em agosto, como está falando, o orçamento, e aí são várias etapas de orçamento, vai seguindo as alçadas, vai subindo e tal, e é como você falou, tem que ir cortando e buscando eficiência diariamente, como
como cabelo e unha, porque cresce, e cresce bastante. Rápido. Né? Então a gente tem que estar ali sempre aparando as arestas. E aí, em outubro tá fechado o orçamento, que na verdade foi gerado para atingir as ações estratégicas. Do valor de onde nós queremos chegar, existe um desdobramento que vão para as ações que precisam ser feitas e tudo mais, implementadas, e aí se desdobra mais uma vez onde a gente chega no custo dessas ações, quanto vai usar de recurso essa brincadeira toda, vamos dizer assim, né? Sim. E aí é aprovado em conselho na reunião geralmente a gente aprova ou na reunião de outubro, ou no máximo na reunião de novembro, o planejamento estratégico a gente trabalha com um período de 5 anos, é cada vez mais difícil trabalhar, a gente até já questionou, não vimos fazer com 3 e tal, mas a gente faz com 5 as ações bem macros mesmo, né? Sim. Mas o nosso planejamento, ele é mais até 2, 3 anos, assim, que ele é muito mais preciso e tudo mais, né? E detalhado. Sim. Mas as diretrizes nós temos para 5 anos. 5 anos. As diretrizes básicas, sim. Eu sou uma pessoa que, por natureza, tem muita dificuldade com projetos de longo prazo. Tanto que entendo que, imagino que um pouco por personalidade, né? E por não vir de uma escola que era tudo... Eu não fiz a faculdade, fiz a faculdade depois. Também não fiz, eu não fiz nem depois. Estudei aqui na Tupi, né? Tive a oportunidade de chegar aqui e relembrei momentos assim muito bacanas da minha história. Estudei aqui em 2000, fazia telecomunicações, durante um ano eu vim de ônibus de Araguá para Joinville todas as noites. E aí eu tranquei o curso, que seria de 2 anos, eu tranquei quando a gente decidiu abrir a empresa, e aí não tinha como continuar. Na verdade, desculpa, eu tranquei quando nós passamos a vender roupas. Que aí a gente trabalhava à noite e tal, e já não tinha mais como continuar. Legal. E como é forte esse ramo têxtil ali, né? Jaraguá do Sul é muito forte no têxtil. Tem empresas fantásticas, né? Exímias em gestão, em produto, marca, né? Brand, muito boa. Eu tive uma loja de roupa também. Ah, é? Tive. Nesse meio tempo entre a construção e a Apple, eu tive uma loja de roupa. Ia lá no Brás. Comprava no Brás? Comprava no Brás. Ia lá no Brás e tinha um shopping da Rock Soda lá, que era uma das marcas lá que a gente pegava. Ia lá e me lembro que a primeira vez que eu fui, o pessoal olhou pra mim e falou assim, faz o seguinte, tu vai lá, mas você controla, não queima cartucho. Porque eu fui com o dinheiro contadinho, eu tinha, imagina, 5 mil reais pra ir lá. Pegava o gadote aqui. Sim. E ia lá pra bater perna, né? Daí cheguei lá com 5 mil reais, gastei nos primeiros 30 minutos, acho. Queimei, e depois começou a abrir um monte de loja legal. Daí eu falei, meu Deus, não tenho mais dinheiro. Daí pensa a logística, daí eu ia lá por 5 mil reais, não dá nada. Mas era o que eu tinha. Daí eu ia lá, pegava, vinha pra cá, daí batia a perna a vender. Né? Daí... É como nós fazíamos. Agora você tinha uma loja, tinha um CNPJ, você conseguia comprar lá, né? Nós vendíamos de casa em casa, íamos de carro, e não tínhamos um CNPJ. Então nós temos ela é prima da minha mãe, e um casal de amigos, que tem 2 lojas aqui em Joinville. Primavera Sport Center. Sim, conheço. Pois é, então, Ivonir, na época, em 2000, dava um talão de cheque, na época era com cheque, assinado em branco para Nádia, e foi a primeira ida dela a São Paulo, foi com ela e apresentou, essa daqui tá autorizada para comprar em nome das minhas lojas e tal, e ali ia com talão de cheque em branco, e depois nós, nas datas que a gente dava os cheques, uns dias antes a gente depositava para ele, né? Na época depositávamos o valor do CPMF também. Ele nem queria cobrar o CPMF, mas nós fazíamos questão. Então a gente tem assim um carinho, admiração muito grande pelo Ivonir, pela Margarida, da Primavera Sport Center, por toda a família Meurer. E assim, Eduardo, sempre foram aparecendo pessoas dispostas a nos ajudar. Eu digo sempre, Jaraguá do Sul é uma cidade muito acolhedora, onde as pessoas são muito simples. Você pode pegar empresários gigantes lá, né, empresas globais. Você tentar acessar, você acessa.
Eles te atendem, te dão bons conselhos, benchmarking, nós fazemos constantemente, nosso time, e isso desde que éramos um fundo de quintal, né? Sim. Então é uma cidade assim de pessoas muito simples, trabalhadoras e fazem uma gestão assim excelente. Grande Legal. escola. Muito bom. Realmente, a gente começou a atuar ali na região, hoje, como eu falei, Feldman, Multiplier, Menegotti, são clientes nossos, Sim. né? E outras empresas ali da região. E me lembro que o Feldman não, o Fernando, ele falava, ó, Eduardo, vem mais pra cá, vem mais pra cá, aqui é bom. E eu pensava, estamos em Joinville. E eu sempre fui da ideia de crescimento aqui, depois expande, depois expande, Sim. depois expande. Então, nesse sentido um pouco mais tradicional, né? No modelo de expansão. Eu falei, tá bom, vamos pra... Nossa Senhora, quando cheguei em Jaraguá. Que eu conheci uma, que eu conheci outra. Eu falei, eu acredito que... Diz que não, mas Jaraguá, não sei como não tá, né, entre as cidades mais ricas de Santa Catarina. A mais rica, né? Porque é impressionante a quantidade de empresa grande que tem lá. Né? Sem falar na VEG, né? Mas outras, vocês, Lunelli, dentre outras que a gente tem empresas conhecer, excelentes e super grandes em Jaraguá. Sim, então a gente ficou bem impressionado ali com a região em si, né? E referente à venda, eu gosto muito de vendas, né? Eu não sei, tua vertente é vendas? Oi? Tua vertente é mais vendas? Hoje em dia não, né? Mas eu trabalhei muitos anos em vendas e, como eu te disse, né? Vendendo, produzindo, entregando, ouvindo a dor do cliente e buscando sempre agregar e solucionar e levar solução para esse cliente, né? Sim. Tu sabe que eu vi a dor do cliente. Eu sempre me considerei muito diretor de operação e de produto. Eu cuidava de produto e venda, produto e venda. E isso foi... Eu não sabia que isso era bom na época. Mas foi maravilhoso. Porque, por exemplo, quando a gente começou a mexer em tecnologia, a ideia de Kanban, de pipeline de vendas, eu botei uma perguntinha lá, vamos fazer. Rodava muita empresa já no nosso funil de vendas e eu sentia que a gente estava correndo um risco porque a gente estava com um produto só no nosso mix. E eu falei, vamos tentar achar mais produtos. Como? Eu falei, a gente tá na venda, ouve o cliente. Que é o que tu comentou. E a gente começou a botar uma pergunta qualitativa, era um qualitativo / quantitativo, porque no final eles geravam um número, né? Que era, por exemplo, vocês têm estruturas e processos dentro da empresa. Se sim, qual? Daí abria mais a pergunta. E isso gerava um número. 95% das empresas não tinham estruturas e processos. Sim. E aí é onde a gente começou a investir nas tecnologias. E todo mundo fala assim, mas eu não tenho a ideia, eu não sei o que criar de produto. Meu Deus, ouve os clientes. A maior fonte, para mim, pelo menos sempre, de criação de produto foi ouvir cliente. Entende? E eu ouço vocês comentando sobre essa ideia da evolução da Bold e tudo mais, e a simplicidade com que tu fala das coisas, isso é maravilhoso, porque tu verticalizou a empresa, obviamente, isso deve ter reduzido o teu custo de aquisição de clientes. Imagina, porque tu centralizou, né? Sim. A ideia conseguiu distribuir essa questão dos clientes, e isso dá um poder de expansão muito grande para a empresa. A gente pensa nessa ideia de verticalizar, mas ainda tem muitos... Se bem que a gente tem alguns produtos aqui dentro, mas a gente tem muito medo. O nosso segmento, ele muda muito rápido. Daí, a gente estava falando da IA esses dias, né? Eu estava lendo, tinha uma entrevista aqui, eu comecei a ler sobre inteligência artificial, e eu fui na questão que eu falei que eu fui na questão dos microchips, né? Comecei a ler sobre lei de Moore. Daí da lei de Moore eu vi que era a questão de... a lei ela vem dobrando o potencial de processamento, ela diz, a cada 2 anos. E ela dobra o potencial de processamento pela quantidade de transistores que tem dentro de um chip. E quanto mais transistores, mais o potencial de processamento. Só que chegou num tamanho de chip hoje que não tem mais como evoluir. Tem um chip de 9 átomos. É ridículo. É muito pequeno.
E aí eu fiquei, tá, legal, vamos ir para IA então, porque IA precisa de processamento, tem a parte de hardware, fomos para IA. E eu fiquei fazendo as contas, né, que eu cheguei apavorado aquele dia, eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser, né, daqui 10 anos, né? Às vezes eu tenho esse lado futurista. Porque se a IA dobra o potencial de processamento a cada 4 anos, se a gente seguir numa conta reta, que não é uma conta reta, Sim. porque ela dobra em aspectos específicos, por exemplo, processamento de reconhecimento facial evoluiu um pico, o restante se manteve estável em outras linhas de operação. Daqui 10 anos a gente vai ter 1 bilhão de vezes de processamento a mais. Aí entra essa questão que tu comentou antes ali, como montar um planejamento estratégico de uma empresa de médio de 5 anos. Eu acho isso de uma complexidade muito grande e imagino que ainda me falta recursos e conhecimento para isso. Tanto que uma das ideias que a gente tinha era vender, que a gente falou, vamos vender uma parte da empresa. Primeira objeção. Por quê? Eu falei para a gente prestar conta. Porque a gente precisa ter esse passo, esse pico de evolução, esse passo. O prestar contas, ele é muito bom. Né? Então eu fico pensando, como montar esse planejamento estratégico dentro dele? De repente, uma das opções, que eu entendo assim, nós não temos um conselho administrativo, mas nós temos há 7 anos um conselho consultivo, né? O conselho consultivo, ele faz muito esse papel, né? Não só de cobrar, mas principalmente de apoiar e instigar e conectar, né? Nós temos conselheiros com networking assim fantástico, pessoas que somos muito experientes, mas ao mesmo tempo nos ajudam, né? Porque também nesse sentido de prestação, de contas e tudo mais. Então é um papel sim importante, né? Embora que eu digo sempre que os fundadores de uma companhia são seus maiores cobradores, né? A gente se autocobra, né? Então, porque já existe uma expectativa de evoluir, de ir para frente, de conquistar, né? Então, mas obviamente que outras cabeças, outras visões, elas somam muito, né? Então é uma ferramenta aí que talvez possa ajudar bastante. Não sei se vocês já têm ou não, mas é uma grande ajuda. Conselho consultivo. Exato. Legal. E referente a essa, a gente vai encaminhando aí para as perguntas. Eu falei que a gente não ia seguir o roteiro. Eu imaginei a cara dele me olhando. Referente à questão de vendas, eu vi que tu acompanhou várias formas de se vender produto. Né? Tu veio eu peguei um pouco da parte de bater de porta em porta, pegar cartãozinho da guarita da indústria, sair, tentar ligar. Então, e hoje os modelos de venda mudaram totalmente. Isso ajuda a tua empresa? Isso prejudica pelo tamanho que está? Ajuda, são potenciais enormes que surgiram, né? Nós temos hoje na Bold mais de 130 vendedores CLT. Sim. E uns 25 representantes, né? Então é um time forte de venda. Esse time, ele tem uma parte dele que trabalha no televendas, que na verdade hoje é por WhatsApp, é por plataforma, enfim, né? Tem outros que são vendedores externos, outros que fazem um misto entre interno e externo. Temos a venda por canais digitais também. A internet é uma grande ferramenta de divulgação, né? Enfim, estou chovendo no molhado aqui, como se diz, né? Mas o que nós entendemos é que o meio é o menos importante. Como nós vamos acessar esse cliente, extrair a dor dele, que é um pouquinho do que você comentava, né? E aí então ofertar uma solução para esse cliente é o fim, sabe? Sim. O restante todo é o meio. Hoje é essa tecnologia, agora está vindo inteligência artificial, aí claro que nós temos que estar conectados a isso, porque muda e muda muito rápido, né? Para que nós possamos aproveitar e evoluir junto com a tecnologia, né? Mas no fundo, são pessoas comprando de pessoas, pessoas vendendo para pessoas. Eu acho que isso é muito importante a gente ter essa em mente sempre, né? Sim. Alguém está com alguma dor ou algum desejo do outro lado,
precisa que alguém que o ajude a suprir isso. Sim. E eu acho que esse tem que ser o foco da companhia. A gente tem, muito bem pontuado, a gente tem aqui a questão das vendas e as equipes de marketing, e uma das coisas que eu falo muito é relacionamento, gente, que é uma geração diferente, né? A gente pega um pessoal de 25 anos, tudo mais, já pega numa geração diferente, e eles são muito acostumados a ficar atrás do computador, conversando com o cliente, quer ver se um cliente liga, já ficam nervosos, na cabeça deles o cliente vai brigar com ele, meu Deus, o cliente às vezes está te ligando porque ele quer falar no telefone contigo. Sim. Né? E isso é extremamente importante. Então acho que um dos ativos do futuro, querendo ou não, vai ser relacionamento entre pessoas. Sim. Eu acho que é do presente também, né? Verdade, gente já... E talvez foi do passado, e enfim, acho que faz parte do ser humano, somos sociáveis, né? Precisamos um dos outros e cada um tem suas qualidades que ajudam os demais, né? Sim, exatamente. Hoje vocês têm dificuldade com a contratação de times lá? Sempre, né? Temos dificuldade, mas também temos, assim, contratações fantásticas que nos ajudam muito, né? Mas contratar bem, reter, é sempre desafiador, né? Sim. Porque toda essa evolução que está acontecendo, ela vai melhorando, né? Eu digo sempre que, com certeza, eu trabalho menos e melhor, em melhores condições do que meus pais. Sim. E meus pais, consequentemente, em relação aos meus avós e os nossos avós em relação aos nossos bisavós, né, Eduardo? Então, o mundo vai ficando mais prático, fácil de se viver, né? Ao mesmo tempo, as pessoas ficam mais exigentes, né? Então, aumenta as possibilidades, ampliam seus horizontes, e é sempre um desafio para as companhias atraírem e reterem talentos, né? Porque quem não gosta muito de trabalhar ou entrega um serviço ruim, vamos dizer assim, ou razoável que seja, essas pessoas até às vezes se submetem a ficar nas companhias, né? Mas quem tem um propósito, quem é motivado por crescimento, quem quer expandir, quer evoluir, são pessoas que exigem muito mais da companhia, né? Naturalmente. Então, é um ganha-ganha aí, né? E é difícil equilibrar. Fazer um balanço aí. Eu não tenho tanta facilidade com endomarketing. E a gente sente muita necessidade disso. Então, uma das ideias de trazer o diretor de operação foi justamente ter uma pessoa maravilhosa com pessoas, organizado, controlado e tudo mais. Trouxemos para dentro justamente por essas dificuldades. De times, eu sou uma pessoa muito mais objetiva. Entende? Resultado, busco muito rápido. E isso pecava um pouco na atuação direta com as pessoas, né? Sim. Então, às vezes eu pedi uma coisa, mas eu só estava pedindo, eu não estava... Mas acabava se ofendendo e tudo mais, e eu não queria ofender ninguém, eu só queria pedir alguma coisa, né? Então a gente acabou trazendo essa questão do diretor operacional para dentro, que foi muito bom. Essa questão da educação, eu vejo que vai ajudar muito na mão de obra também de vocês, né? Sim. Eu vejo que vocês investem em educação, mandando os times da Multiplier, né? Mandando essa questão. E EAD interno, já criaram? Nós temos, sim. E não só com os nossos colaboradores internos, né, mas é a nossa busca constante, o nosso trabalho para levar conhecimento também aos nossos clientes, seja de gestão, seja de produto, enfim, esse final de semana que passou, nós tivemos na sexta um workshop para instaladores de ACM, alumínio composto em Jaraguá do Sul, e no sábado em um treinamento de ACM para os clientes de Curitiba e em paralelo em Maringá. Então foram 3 treinamentos no final de semana e serão 24 treinamentos ao longo do ano, inclusive nas unidades da Colômbia e do Chile também. Então e esses treinamentos eles abordam fatores técnicos, processos, como fazer um produto, como colo acrílico, como dobro ACM, mas também eles falam de gestão, de precificação, de posicionamento de marca, de entender a dor do cliente e levar a solução para essas dores, né? Então a gente está sempre, e para o nosso time também,
isso vira uma ciranda interessante no sentido de envolver para comprometer, né? Então, os colaboradores que recebem treinamento, que recebem conhecimento, são mesmo os colaboradores que estão treinando, estão repassando também em outras áreas, né? Então, isso é muito, muito bacana. Legal, eu vou notando que a gente está no caminho certo nisso daí, então. A gente está criou uma linha de workshops, a gente tem as imersões que a gente dá para os parceiros do grupo, para chamar os times dele. A gente reconhece os times deles na frente de todo mundo. Por exemplo, os líderes de lá, por exemplo, vão mandar: Eduardo, teve 3 pessoas de vendas que se destacaram esse mês. A gente fala: deixa para mim. Sim. Vem para cá e a gente entrega um troféu, uma placa de reconhecimento e tudo mais. E uma das coisas que a gente está montando são as linhas de workshop para que a gente envolver para... Como que é a frase? Envolver para comprometer. Envolver para comprometer. Ela é uma frase que eu aprendemos essa frase lá na Bold foi 6 anos nosso conselheiro, nosso amigo, seu Alidor Líderes, teve uma carreira fantástica na VEG, diretor, né, e, enfim, conselheiro também, de diversas empresas grandes, dentre elas Lunelli, e, enfim, tantas outras aí que eu poderia citar. E ele dizia sempre: envolver para comprometer, é uma cultura, uma filosofia e algo que a VEG faz assim com maestria. A gente que conhece os diferentes times, né, vários diferentes times dentro da mesma VEG, né, a gente percebe como o pessoal é comprometido e isso tudo vem do envolvimento, né? Então essa cultura de comitê, de horizontalidade, de convidar para que a pessoa participe dos grupos e traga proposta e sente com a diretoria e apresente por qual motivo, né, que deve ser aprovada aquela proposta, ela vai dando uma visão vai ampliando a visão de dono na companhia, sabe? Ela vai ampliando. O cara que tá, por exemplo, você pega um comitê que de repente tem uma pessoa de custo, uma de logística, uma de gente de gestão e outra de aquisições. O cara de aquisições aprende um pouco sobre gente, o cara de gente entende um pouquinho de empilhadeira, de caminhão conforme o projeto, o cara de custos amplia o conhecimento dele de finanças e vice-versa. Então isso vai dando para os colaboradores assim novas visões e muitas vezes desperta interesse até por outras áreas da companhia. E esses colaboradores, eles se cadastram, ou, né, se vão até o departamento de gente de gestão, vão para o seu líder, na maioria das vezes, e se oferecem para novas oportunidades, novas áreas. Isso é muito bacana na companhia. Esse vamos dizer assim, esse rodízio de cadeiras, né, faz com que os colaboradores vão ficando com uma visão muito ampla da companhia. Abre a perspectiva deles, né? Abre a perspectiva, envolve, compromete, porque veja, se o grupo ele traz uma proposta e a diretoria aprova, o maior interessado que aquela proposta dê certo, quem é? Nossa, sei. Né? Um grupo que trouxe. Sim. Agora, se a gente tem uma demanda e chega, eu gostaria que vocês fizessem isso assim, 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 assado, primeiro que já tem que ser vendida uma ideia, aquela ideia já não partiu do grupo e com certeza não vai ser a melhor ideia, porque ninguém melhor do que a operação para saber o que precisa ser feito, né? Então, envolve e compromete. Sim. Então é muito bacana. Mas tu não acha que no começo a gente tem um pouco de dificuldade nessa questão? Eu vejo que realmente o envolver no projeto traz as pessoas para perto. Mas tu não acha que no início é um pouco mais difícil de tu dar tanta liberdade para que as pessoas criem? Porque tu já tem um pouco mais de casca com aquele produto, ou isso é uma visão um pouco mais centralizadora? Não, eu acho que é fantástico, eu acho que é um receio que eu também tinha, eu entendo perfeitamente, mas eu nunca constatei ele na prática. Por qual motivo? O que a gente cuida muito é para que as propostas elas sejam objetivas. Então nós temos um modelo, então para chegar numa proposta existem algumas reuniões. Cada comitê tem um coordenador, esse coordenador tem a função de convidar os membros para o comitê, fazer a pauta das reuniões, cuidar com a objetividade das reuniões, registrar em ata, aí compartilhar essa ata com o diretor responsável por aquele comitê, e aí
sei lá, a cada 2 meses, por exemplo, o comitê vem e apresenta uma proposta que, aprovada, o próprio comitê implanta, né? Essa proposta, ela vem dentro de um desenho, né? Em uma linha, qual é a proposta? Na segunda linha, por qual motivo vale a pena fazer aquela proposta? A terceira linha, onde aquela proposta está conectada ao planejamento estratégico da companhia? A próxima, então numa folha 4 tem que caber o assunto, por qual motivo, onde se conecta com o planejamento estratégico, qual é o retorno que vai dar né, e lógico que vem materiais de apoio, às vezes vem 3, 4 orçamentos, olha, nós analisamos essa opção, até propormos para a direção essa daqui. Então é algo que acontece em verdadeiros brainstorms nessas reuniões e são riquíssimos. Legal. Esse retorno, ele sempre às vezes ele não é quantitativo, né? Ele não... A gente sempre busca estabelecer o retorno sobre o capital investido daquela ação. Raríssimos os casos não dá de contabilizar, mas são raros, são raros, porque mesmo que você vai fazer uma ação que é para... Treinamento de times. Pois é, mas treinamento de time ele tem que impactar numa aumento de vendas, ou ele deve impactar numa redução de problemas de qualidade, ou numa ganho de eficiência, né? A gente tem que cuidar sempre com o treinamento para que o treinamento ele seja focado e seja buscando sempre evoluir, seja um treinamento de segurança, mas como também um treinamento de venda, de processo, de produto, né? Sim. Para que o treinamento não seja dentro da companhia entretenimento. A gente tem que cuidar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente produz tanto treinamento que acaba desfocando, destoando do que precisa ser treinado e que não vira um entretenimento. E a gente deixa de focar no cliente, deixa de fazer o feijão com arroz, o básico, né? Então eu acho que é preciso um equilíbrio. Exatamente isso que eu ia comentar agora. Que a gente fazia a gente trouxe, no começo a gente não fazia muitas reuniões. Aí a gente sentiu fazer isso daqui, na comunicação entre diretoria e operação. Depois a gente começou a colocar mais reuniões. Só que aí ficou muita reunião. A gente começou a apontar as reuniões, eles eram obrigados a apontar as reuniões. Só que os assuntos não eram os assuntos que a gente queria que fossem. Cliente. Daí uma vez eu cheguei para a reunião de gestão e falei, peguei uma cadeira, botei na ponta da mesa lá, botei na ponta da mesa, e aí eu falei assim para eles, falei, aqui tá sentado o cliente. Façam a reunião. E pensem se esse cliente vai gostar ou não dessa reunião. Resumindo, o diretor de operação veio e falou assim, temos que cortar realmente algumas das reuniões. Então é um vai e volta. Sim. Entende? Que às vezes a gente fica assim, será que a gente tá indo no caminho assim? É certo, né? Não tem outra... Sim. Então, só que a gente é muito flexível, a gente tem... Só que hoje a gente tá um pouco mais pesado, a gente tem um pouco mais de dificuldade em mudar, tem que mudar processo, tem que mudar demanda. Diminui, hoje a gente trabalha a gente faz muito com pouco. Quando eu falei com quantas pessoas a gente construiu a nossa tecnologia, pro pessoal do Caetano lá, eles ficaram de cara, né? Não é possível, vocês construíram. E assim, a gente construiu com essa equipe. E como? Falei, fazendo sprint, abrindo sprint segunda, fechando sexta. Não, mas que quando eu faço as palestras ou treinamento de imersão, eu começo, que time de marketing ele é difícil de gerenciar, por quê? Porque ele viaja na maionese às vezes. É verdade, eles viajam na maionese. E eu falo, gente, o negócio é produto, venda, cliente, a gente tem que focar nisso. E vocês digam, porque não sei o que, não sei o que. Eu falo, calma, gente. Técnica, qual que é a melhor técnica de projeto que tem? ACF. Arroz com feijão. Porque eles vão montar, a primeira vez que chegou uma gerente de vendas nova, foi montar o projeto, falei, tá autorizado, vamos montar um processo de venda todo novo. Deixa o atual funcionando e vai montando por fora, obviamente, a gente não cortou o processo. E ela começou a montar, nossa, quando vi que uma tripa de processo, assim. Eu falei, quem que vai operar isso aqui?
Daí os vendedores, porque daí aqui, falei, gente, reduz, corta pela metade, simplinho. Coloca as automações no meio para conseguir criar fluxos para te ajudar a trabalhar. Sim. Mais simples. Então, esse jogo de cintura eu acho que é o mais difícil que tem. Equilibrando, né? Sempre buscar equilíbrio. Equilibrar, exatamente. Ralf, eu sei que teu tempo aí é ouro, então a gente vai se encaminhando para o final. Referente só à questão de estratégia de expansão, eu queria uma visão tua. Quando tu faz o estudo, por exemplo, vocês foram para o Chile, o que é levado em consideração no estudo? Por que faz sentido ir para o Chile? Por que não faz sentido? Então, o Chile e a Colômbia, que foram os 2 países que a gente fez uma imersão de 1 semana em cada um, né? E a gente diz, o Chile e a Colômbia, mas na verdade nós fomos na Colômbia em Bogotá e Medellín, passamos 3 dias em Bogotá, 2 em Medellín, e depois no Chile, em Santiago, 5 dias, né? Então, vamos fazer esse parênteses, né? Sim, sim. E gastamos bastante sola de sapato. Mas basicamente é o mesmo que nós falamos aqui o tempo todo, é ouvir a dor do cliente. Então eu lembro quando nós chegamos na Colômbia, nós percebemos que a Colômbia, as tecnologias que eles estavam usando, sejam os processos, nem vou falar tecnologia, o tipo de cola, a qualidade da chapa acrílica, tecnologia também, a máquina laser que estavam utilizando, sem nenhum demérito, mas era como voltar em 2001, quando nós iniciamos no Brasil. Então, nós percebemos, olha, nós temos excelentes valores a agregar para esses clientes. Vamos fazer uma pesquisa de quanto eles pagam a chapa, né? Aí pesquisamos e tal, poxa, margem é uma margem interessante. Ou seja, podíamos agregar valor a um preço interessante para nós e que para eles ficava bom também. Vamos começar. E assim nós começamos a nossa primeira loja em início de 19. A pandemia lá na Colômbia foi tão forte quanto aqui, lockdown e tudo mais, mas mesmo assim as lojas se adaptaram e foram vendendo e crescendo e assim, para nossa grata surpresa, em 2019 nós abrimos a primeira loja e em 2022 nós encerramos na Colômbia, nós estávamos com 6 lojas. O Brasil mandou recursos para a primeira e para a segunda. Com 5 lojas. As outras 3 lojas das 5 já foram abertas com recursos gerados na Colômbia, né? Legal. Então, e esse ano vai ser aberto a 6ª loja na Colômbia, também pela unidade da Colômbia. Então é uma unidade que está crescendo com pernas próprias. Nós fizemos a ajuda inicial, a aporte inicial, né? Mas tem uma gestão muito boa à frente lá das unidades. Muito bom, tornando autossuficiente. Sim. Legal. Muito bom. Ralf, eu queria deixar aberto aí o convite para mais vezes, quando você sentir à vontade, vir. A gente tem o nosso projeto de itinerante, né? Vai sair o nosso projeto, que ele é o quê? A gente pegou o Rodrigo, tá no clube também. A gente falou, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos gravar no meio da fábrica um podcast. Ele, vamos, não sei o que. Eu falei, tem que ser um canto que não exponha nada estratégico da empresa, obviamente, né? Então fica o convite também aí pra gente fazer alguma coisa mais ousada. Fiquem à vontade, as portas estão abertas. Gostaria de convidá-los para, assim como quem está assistindo, para ir às nossas unidades, tomar um café conosco, nos conhecer. E muito bom estar aqui. Parabéns à APA, a toda a equipe, a você, Eduardo. Obrigado. E, enfim, todos vocês aí, o Lucas que está aqui conosco, que fazem acontecer, né? E vamos que vamos. O Henrique também. Lembrou o nome? É bom, ter boa memória, né? Eu tenho um filho chamado Lucas, ficou fácil, né? Então tá. Ralf, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado mesmo. Eu deixei algumas coisas anotadas aqui que eu vou levar para as nossas discussões depois. Obrigado por essas dicas. Obrigado a todos, um abraço a todos aí também. Então é isso aí, será sempre bem-vindo. Joia. Gente, encerramos assim mais um podcast com essa presença ilustre. E é isso aí, até o próximo episódio. Valeu! Valeu, gente. Obrigado. Cara, obrigado. Imagina, meu...